Olá, estamos aqui em mais um encontro, em mais um episódio do Saúde e Leveza com Andrea Bottoni. E hoje estou com uma pessoa muito especial, gentil e que tem uma energia espetacular. Sandra, bem-vinda, gratidão. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Sandra Pereira, sou enfermeira e vim parar aqui em São Paulo há 16 anos. Eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, onde me formei como enfermeira. E passeando aí pelo grande Brasil, participando em congressos, vi que lá no interior eu não executava a enfermagem do jeito que eu queria. Não menosprezando o interior, mas eu percebi que eu queria mais, que eu podia fazer mais enquanto enfermeira. E quanto mais congresso eu participava, quanto mais enfermeiras eu conversava, eu falei, eu quero mais. E falei, vou para a cidade grande. Me preparei para fazer a minha grande transição de carreira, e naquela época a gente não tinha internet, não tinha celular. E o que eu fiz? Fiz o mestrado e falei, vou para uma cidade grande e vim parar aqui em São Paulo para trabalhar em um hospital grande, de alta complexidade, consegui em 3 anos realizar o meu sonho. Larguei o serviço público e meus colegas, Sandra, você é louca, abandonar o serviço público e vir para a cidade grande. E foi o que eu fiz e me realizei profissionalmente. Nesses anos todos, 16 anos morando em São Paulo, me aposentei e me reinventei enquanto mentora de carreira. E há 4 anos como mentora de carreira já passaram pela minha mentoria cerca de 100 enfermeiros, mais de 100 enfermeiros. E é o que eu faço com muito carinho, com muita paixão. Em janeiro desse ano, eu me tornei a primeira enfermeira Top Voice LinkedIn. O que significa isso? Que eu sou a primeira enfermeira do Brasil considerada influenciadora em carreira de enfermeira eleita pelo LinkedIn. Gratidão pela sua partilha, gratidão. Eu vou te dizer uma coisa, Sandra, nestas suas colocações, não? Tem uma coisa que eu gostaria de ampliar um pouco com você. Você tinha e tem um propósito, um foco, algo. E evidentemente eu entendi que para você se sentir mais realizada, precisava de um ambiente com mais oportunidades. E por isso você já tinha algo dentro de você, quero dizer, não é ambiente que faça o seu propósito, mas vamos dizer, o ambiente pode te ajudar a realizar o seu propósito. Por isso você optou para mudar de uma realidade para uma outra, é isso? Com certeza, porque também você tem que sentir a sua paixão, sentir qual é o seu propósito e você tem que proporcionar um ambiente também que facilite você atingir o seu objetivo profissional. Não adianta você ter o desejo e não fazer nada para atingir esse desejo. Gratidão. E aí, vamos lá. A área da saúde é desafiadora. Muito. Costuma ser gratificante. E quais são as habilidades, as qualidades pessoais que você considera essenciais ou que você gostaria de destacar para alguém que deseja ter sucesso, é tudo relativo, evidente, ou se sentir satisfeito na área da saúde? Primeira coisa é verificar qual é a área de paixão. Hoje, na área da saúde, você tem diversas áreas que você pode atuar. Você tem que verificar, dentre essas diversas áreas, qual é a área da sua paixão. Verificou? Você tem que se especializar nessa área, fazer uma pós-graduação e depois diversos cursos de capacitação. Para quê? Para você dominar
essa área, porque se você não dominar a sua área de paixão, você vai sempre sentir dificuldade e vai ficar sempre atrás e não vai conseguir sentir a satisfação profissional. A partir daí que você domina, você vai conseguir o quê? Ir subindo degraus nessa área. Aí vai a satisfação profissional, o reconhecimento profissional e a valorização. Lembrando que isso leva tempo e você vai ter que ir subindo degraus para alcançar o seu objetivo. Non sei se vocês repararam que eu uso frequentemente a palavra paixão, tanto na nossa primeira fala, na nossa primeira troca, quanto agora você rispondendo a essa pergunta. Por isso não tenho dúvida que você sente que a paixão é algo de absolutamente essencial, correto? Correto, porque se você não ama o que você faz, não vai dar certo. E aí isso é um elemento essencial. Óbvio que o conhecimento técnico, o aprimoramento, como você destacou, é fundamental, mas a paixão é o elemento-chave, provavelmente. Sim, para você conseguir desenvolver a parte técnica e a parte comportamental. E por isso, falando justamente sobre técnica, considerando a evolução tecnológica, as práticas de saúde e como de fato a gente pode evoluir, como os profissionais podem se manter atualizado e continuar desenvolvendo as suas habilidades ao longo da carreira. Olha, a atualização e aperfeiçoamento é uma coisa fundamental e hoje nós temos a tecnologia que facilita. Por quê? É preciso você fazer um planejamento estratégico do que você precisa aprender anualmente. E nesse planejamento estratégico, você pode ver o que você vai fazer presencial, o que você pode fazer online. E não sei, dependendo de cada profissional, a cada 3 meses vou fazer presencial isso, vou fazer online isso. E quando eu digo estratégico, de acordo com o setor que você trabalha, de acordo com a sua especialização, o que eu preciso de fazer para melhorar o meu conhecimento. Tem alguns cursos que são estratégicos, por exemplo, a CLS. Tem instituição que oferece ao profissional, tem instituição que não oferece. Eu acredito que o profissional não deva esperar a instituição oferecer nada, porque a carreira é dele. Ele que sabe aonde ele quer chegar. Então, ele que tem que fazer o planejamento. E também se tornar cada vez mais protagonista, se Ele certo? que tem que ser ele tem que se empoderar da sua carreira, para ele que o planejamento da carreira é dele. Tanto é que você enfatizou bastante esta palavra planejamento também, está certo? Por isso, paixão e planejamento não é apenas um conceito romântico abstrato, é o que te motiva, o que te move, o foco, o propósito, mas também a organização, o planejamento. E aí eu te pergunto, no? Evoluindo um pouco nesta nossa conversa super interessante, eu estou adorando e espero que vocês também estejam aproveitando. Muitos profissionais da saúde, não só da saúde, mas enfim, o nosso foco é a saúde, enfrentam burnout, ok? Tem pressão, tem carga de trabalho, tem eventualmente situações pessoais também. Quais são algumas práticas eficazes para gerenciar o estresse, tentar manter o equilíbrio saudável? Vamos dizer, em um balanço, em um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Primeira coisa é para ter esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional é aprender a dizer não. Porque muitos profissionais têm 2 empregos. A gente sabe do problema econômico, mas ele tem que aprender a administrar isso, porque ele sabe que trabalhando 20 horas, 24 horas, vai ter consequência. Ele sabe disso. Eu já cheguei a trabalhar
18 horas e tem consequência. Ele precisa ter uma gestão do tempo dele. Ele precisa, para não ter isso, cuidar da saúde mental dele. Hoje, os profissionais de saúde, alguns, não digo todos, tem profissional que ele sai do plantão, ele tem necessidade de fazer academia. Hoje tem profissional que estão fazendo algumas atividades, tipo, por exemplo, eu tenho algumas mentoradas que estão indo para a área de música. Então, atuam até em orquestras, porque elas falam que se elas não saírem do plantão e forem tocar um instrumento, elas chegam em casa sem condições de ficar com a família. Então, o profissional de saúde precisa de arrumar algo para extrapolar o estresse profissional. E quando ele não faz isso, ele acaba mal. Ele acaba tirando um atestado, uma licença médica de 2, 3 anos e às vezes não volta para trabalhar. Ou ele repensa o seu horário de trabalho, ou ele não volta a trabalhar. Ele está nessa situação. E aí, ovviamente, você deu algumas sugestões, você fez alguns exemplos, mas é óbvio que cada um precisa descobrir, da mesma forma da paixão, do propósito, o que eu posso fazer para me cuidar um pouco mais. Correto? Correto? É e fundamental hoje se fala isso. muito no autocuidado. Isso. Tem que olhar para si e ver o que eu posso fazer para cuidar de mim. Para você ter uma ideia que como que é difícil olhar para si. Uma das coisas que eu faço na minha mentoria é pedir que a mentorada tire 15 minutos por semana para tomar um cafezinho, tomar um suco, sem pensar em nada, saborear o gosto do café, o calor, a temperatura do café. Tem umas que, no momento, ligam para mim: Sandra, isso é muito difícil. Eu falei: o que é difícil? Sentir o gosto do café, a temperatura do café, olhar aonde... Eu falo, vá num lugar que tenha um ambiente bonito, uma xícara bonita. Elas falam que isso é difícil. Não pensar em problema nenhum, só saborear. Eu falei: mas eu estou pedindo só para você saborear um café. Isso é difícil. Olha como que as pessoas estão estressadas, como que elas não conseguem olhar para si. Isso é difícil. Gratidão pela sua partilha. E a gente já falou algumas vezes da importância da presença, da consciência, da atenção plena, da consciência plena. Isso é algo de extremamente importante, de estratégico, de transformador. E olha o exemplo que você fez, certo? Ou seja, o fato que é simples, não significa que seja fácil. A gente se acostumou tanto ao modo fazer, a correr, tem que fazer, que ter, por exemplo, como você compartilhou conosco, 15 minutos, uma vez por semana, para tomar um café, para olhar, para se sentir. A pessoa às vezes tem dificuldade. E a isso remete àquilo que você muito bem destacou, o autocuidado. Autocuidado também não é egoísmo, não é pensar só em mim, mas eu preciso estar bem comigo para cuidar bem dos outros, ainda mais para um profissional da saúde, entendeu? Isso é muito importante, isso é muito importante. E uma outra coisa, o profissional de saúde, ele lida com morte. Uhum. Ele lida com pessoas que Com a estão em um finitude. lugar que não estão aonde desejam estar. Certeza. E ele não está preparado para lidar com isso. Ele tem que ter consciência disso e arrumar meios de escape. A gente tem que ter... a instituição precisa de arrumar espaços
para o profissional conversar sobre isso, para ele se conscientizar da necessidade de ter um tempo para ele, se cuidar dele. Muito obrigado. Reflexões extremamente importantes. Eu te pergunto também como os profissionais de saúde podem contribuir para a inovação, a melhoria dos serviços de saúde. Claro, dentro das suas áreas de atuação. E qual é também o papel da colaboração interprofissional neste processo? Hoje se fala muito assim, em trabalho de equipe. Eu acredito que, por exemplo, fazer projetos multiprofissionais é uma forma. As rondas multidisciplinares que é feita, principalmente dentro de UTI, entre unidades fechadas, tem mais facilidade em função de ter um número menor de pacientes. O prontuário eletrônico já é uma forma, porque o profissional senta para olhar o paciente, independente da categoria profissional, ele tem uma visão. Por exemplo, o médico fez isso, o enfermeiro fez isso, o físio fez isso, já dá uma visão de tudo e, de repente, o enfermeiro conversa com o físio, conversa com o médico e consegue ter uma visão geral e integrada com todo mundo. Tem o sistema EpiMed, então a tecnologia também aproxima todos os profissionais. Fazer um projeto, e dali pode ter uma ideia de fazer um projeto de pesquisa para melhorar o cuidado. E isso tudo pode aproximar. Mas aí também a equipe multidisciplinar tem que ter uma cultura, uma cabeça aberta para a integração. A tecnologia facilita, mas o profissional também tem que ter uma cabeça mais aberta para aceitar essa facilidade. Precisa integrar uma sinergia, certo? E aí, para aqueles que estão começando agora na área da saúde ou para os mais jovens, quais são alguns conselhos práticos, insights que você gostaria de compartilhar? Como navegar nos desafios iniciais, como construir uma carreira profissional sólida? Importante. Sai da universidade, acho que independente da categoria profissional, com muita teoria na cabeça. Navegar na prática, pegar essa teoria, colocar em prática é muito importante. Hoje você tem alguns hospitais que têm aprimoramento profissional, que é uma oportunidade de colocar em prática essa teoria. Tem a residência multiprofissional também, que é uma oportunidade de trabalhar, colocar em prática junto com diversas especialidades e também pegar essa teoria ali, junto com profissionais com maior experiência, ele atuar ali. E também, se não conseguir isso, tem estágios voluntários. Eu acho assim, é aquele empoderamento. Ele quer, ele tem que ir atrás. Aí fala, residência é muito difícil, eu tenho que estudar muito. Tem que estudar muito para poder passar. Aprimoramento é difícil, tem que estudar muito para poder passar. O que você quer ser no futuro? Tem que estudar muito. Volto à paixão. Qual é a área de sua paixão? E aí complemento o planejamento, por isso. Tem que paixão e planejamento. Aí que você tem que ser estratégico. Em cima daquela área que você tem que começar a correr atrás. De quê? De se capacitar. Você tem que primar por capacitações que tenha simulação. Por quê? Você tem muita teoria, você precisa de fazer cursos que você comece a colocar em prática, que você faça simulação. Se você não conseguir
algo, vamos dizer assim, dentro de um hospital, pelo menos curso que tenha simulação para você colocar em prática. Você tem que ter o quê? Proatividade em se aprimorar. Outra coisa, networking. É muito importante. Você não pode saiu da faculdade e esquecer os professores. Porque, de repente, um professor pode te indicar para alguma vaga. Os colegas que já começaram a trabalhar, você não pode abandonar, que de repente ele fala, olha, lugar XYZ está contratando sem experiência. Uma outra coisa também, networking no LinkedIn, que é uma plataforma profissional, e antigamente não se falava em networking. Hoje é fundamental para quem está em busca de emprego fazer networking. Quando eu digo networking, é networking profissional. Muito obrigado, Sandra, muito obrigado, porque você, nesse diálogo, destacou conceitos, não? Mas destacou também coisas práticas, deu conselhos objetivos e sugestões. Evidentemente, cada um é cada um, mas acho que cabe a cada um de nós refletir sobre o que a Sandra compartilha conosco, ver se faz sentido na nossa vida, na nossa fase de vida, mas também tentar adaptar, não? A paixão, o planejamento, certo? A equipe, que também você destacou muito bem, como juntar com a tecnologia a possibilidade de integrar mais, para nós tornarmos profissionais melhores. E também, no fundo, para viver melhor, porque se a gente está mais satisfeito no trabalho, também a pessoa, cada um de nós, sai ganhando. Podemos concluir assim? Faz sentido para você, Sandra? Sim, faz pleno sentido. Ok. Gratidão, muito bom dialogar com você. Adorei de verdade. Espero que vocês tenham aproveitado. Gratidão, Sandra. Gratidão minha.